Boa noite, Rabino, Shana Tova Metuká a todos. Um prazer estar aqui com todos vocês. E muito Desculpa, bom após aí o o discurso. Ariel, vai ficar aberto para perguntas para ele também, tá? Show. Muito bom estar aqui com todos vocês, Rabino. Muito obrigado pelo convite. Muito inspirador aí a fala dos três que me antecederam. E eu gostaria de pegar o gancho aqui do Rabino Azulay. Eu acho que ele comentou muito bem, né, que precisa querer, precisa procurar, precisa fazer o mínimo, né? E aí me lembra uma frase que inclusive está na contracapa do livro do Simon Jacobson, que é o Rumo a uma Vida Significativa, que ele diz que o homem nunca poderá ser feliz se não alimentar a alma, assim como ele faz com o corpo, né? E o que a gente está falando aqui hoje é justamente isso, né? Nada melhor do que o alimento da alma, a união de almas, que é o casamento, né? E aí tem a capacidade de saber se comunicar de forma leve, fácil, poder alinhar para executar e se renovar a cada dia. E a gente vai falar bastante aqui sobre isso, a correlação desses valores aqui no dia a dia do trabalho. E também, como uma palavra de incentivo, eu queria comentar também no gancho do Rabino Azulay, que falou sobre as brahot, né, nessa tomada de decisão. Eu queria falar isso de forma muito clara comigo e com todos os membros da família e muitos amigos que eu tive o mérito aí de viver e presenciar, que as brahot são muito, muito claras em todos esses momentos decisivos, importantes, profundos aí de datas judaicas importantes, né? Pessoalmente falando, existe um sucesso material muito, muito grande que dá o conforto e, obviamente, também junto com o amor, todo o sucesso aí que a gente precisa ter muitas vezes para tomar esse tipo de decisão. Então, quem se preocupa um pouco com o lado material, saiba que dar esse passo é dar as boas-vindas também para todas as bênçãos materiais, inclusive fora espiritual. Bom, eu vou falar um pouquinho aqui da minha história aí, como eu cresci dentro do judaísmo, o que ele representa para mim, e a gente conecta também um pouco com a história empresarial. Bom, eu venho de uma família bastante tradicional, tive o prazer aí de vivenciar com o meu pai, com os avós, muito envolvimento nas instituições de educação, também sinagogas, e isso, sem dúvida, foi parte da minha formação. Da minha família, eu sou neto de imigrantes poloneses e russos que vieram no início do século e depois na saída do Holocausto. Então, sem dúvida, isso também deixou uma marca extremamente forte, a gente saber o valor e o quanto é importante honrar a história dos nossos antepassados, do nosso povo e, consequentemente, viver uma vida significativa, poder contribuir dentro do que está do nosso alcance. Eu estou com 38 anos, sou casado com a Adriana e tenho um filho, Ave, de 3 anos de idade, e daqui a pouquinho eu conto a história também, como que eu conheci, aliás, reencontrei ela, que eu acho que vale a pena aqui também. Bom, eu estudei no Peretz minha vida inteira, grandes laços de amizade. E falando do Chabad, um pouco depois do falecimento do meu avô, o Chabad acabou acolhendo aí a família em épocas de Cádiz. Eu tinha aproximadamente 8, 9 anos, e quando chegou a minha vez do Bar Mitzvah, eu sou caçula de 3 irmãos, eu fui já encaminhado para ter aula com o Moré Haim, que frequenta ali o Chabad da Melo Alves, e eu diria que aí começou também a grande conexão
com o judaísmo, com o movimento. Queria aproveitar também para rasgar elogios o trabalho que o Rabat faz, aceitando cada um da sua forma, de forma tão calorosa, em todos os lugares do mundo, né? E muitas vezes esses shluchim se sacrificam para gerar valores e tradições de tirar o chapéu. Então, de novo, é muita honra pertencer a esse grande movimento aí mundial que o Rebbe aí teve a capacidade de formar. Bom, então, Bar Mitzvah, Beit Chabad, desde lá, então, eu diria que eu sigo o judaísmo de uma forma bastante tradicional. Eu coloco tefilim todo dia, como kasher, e adoro todos os valores práticos, filosofias práticas judaicas, é uma coisa que me acompanha demais. Falando um pouquinho da adolescência, eu tive algumas passagens também fora do país, a primeira na Califórnia, quando eu estava com 15 anos, e mais uma vez aí também a comunidade, os laços aí me receberam muito bem. Na verdade, eu fui quando eu cheguei lá, uma pessoa que era presidente da sinagoga, ele falou: bom, eu vou te receber aqui, mas eu não vou ficar com você, vou achar uma casa para você morar. E no final do dia a gente acabou se dando bem. Ele me recebeu na casa dele por 6 meses e criou um grande laço também. E depois eu me formei aqui em administração de empresas, eu fiz Mauá, e assim que eu me formei, eu fui morar em Nova York, nos Estados Unidos. Para mim foi um aprendizado enorme, principalmente numa fase onde, quando você está longe, um sentimento de solidão, de ausência. Eu acredito que é uma hora que você é testado em relação aos seus valores, às suas fraquezas, às suas fortalezas, e dá valor ao que tem de mais importante. Eu fui para lá literalmente para apanhar, eu digo, né, no bom sentido, naquela idade, já com 21 para 22 anos, falei: não vou pedir nenhum favor em casa, dinheiro para se manter, para estar aqui. E eu comecei a trajetória lá de forma bem simples, trabalhando em restaurante, o famoso busboy, para quem conhece essa expressão, né, literalmente a retaguarda de um restaurante. Depois eu vendi calçados de porta em porta, era uma empresa israelense que tinha acabado de abrir as portas lá, e eu fiquei por 2 anos e meio fazendo isso, abrindo desde lojinha até grandes conglomerados que a gente conseguiu vender. E por último, eu trabalhei como corretor imobiliário com imóveis comerciais nos últimos 3 anos. Então, de 2009 para 2010, estava completando 5 anos lá, e me veio meio que um chamado para voltar para o Brasil, acho que tanto do lado pessoal, do lado familiar, e também o mercado aqui estava dando boas oportunidades. Eu vinha pesquisando muito e senti que era hora de voltar aqui para empreender, para fazer alguma coisa com as próprias mãos. Então, nessa época, eu, irmão do meio, e o André, a gente se juntou para criar uma iniciativa imobiliária que era co-incorporar, prestar serviço e também comprar ativos para compra, reforma e venda. O mercado andou tão rápido que algumas dessas coisas não deu para acontecer. A ideia aqui era formar uma plataforma de agentes imobiliários extremamente qualificados, como muito se vê lá fora. Eu confesso que depois de mais de 500, 600 conversas com intermediadores imobiliários, a gente decidiu trilhar outro caminho, que era recrutar, né, formar um time com 10 pessoas complementares para fazer esse serviço de forma alinhada, de forma com uma capacidade que a gente não estava enxergando tocar de forma tradicional. A empresa começou a decolar e a gente teve
a grande chance e a honra também de levar alguns negócios para a Vitacom, na época fundada pelo meu irmão mais velho e pelo meu pai, e a gente acabou fazendo 3 empreendimentos no primeiro ano, isso estou falando no terceiro para o quarto trimestre de 2010, ou seja, há quase 11 anos atrás, e a gente decidiu naquele momento unir forças para que a empresa pudesse crescer, né? A Vitacom naquele momento tinha 8, 9 meses, era pouco provável que a gente conseguisse fazer 1, 2, 3 negócios de forma rápida, e de lá começou a minha história na Vitacom e a recém-formada companhia também. A Vitacom nasceu de um propósito muito claro de reinventar a cidade, melhorar a vida das pessoas com mais qualidade e principalmente com mais tempo para o que importa, né? A gente entendeu que fazer apartamentos compactos, que sejam simples, que sejam acessíveis, era o caminho de se fazer isso, e ao longo da história a gente foi acrescentando inúmeros serviços dentro do empreendimento para que aquele apartamento compacto fosse muito pouco relevante a metragem dele, uma vez que todas as áreas comuns elas são a extensão da moradia, e a gente colocou poucos itens como academia, lavanderia, coworking, loja, alimentação, num ambiente muito profissional, e graças a Deus, depois aqui de 11 anos de história, são praticamente 10 mil clientes, 100 empreendimentos realizados em São Paulo, e também uma outra empresa do grupo, a House, que foi uma spin-off há 3 anos atrás, que hoje presta serviços de inteligência imobiliária, de agregar valor, distribuição da locação, concepção de projeto Brasil afora. Bom, em 2013, voltando um pouquinho aqui também para o lado pessoal, então eu estava aqui já no Brasil há 3 anos e tinha conhecido a minha esposa uns 2, 3 anos antes, logo que eu voltei, e a gente foi curioso que a gente se conhecia de muito pequeno, de 5, 6 anos de idade, as famílias frequentavam os mesmos lugares, às vezes viagens, e literalmente mais de 20 anos se passaram, a gente não teve contato algum e começou a se reencontrar, até estando no meio de alguns amigos, e nesse momento aí a gente começou a sair e depois de um tempo nos casamos. Essa foi a nossa história. Minha esposa também já tem alguns Shido aí que ela fez, então a gente se alegra bastante aí, sabe o quão é importante poder colaborar de alguma forma. Meu filho está com 3 anos de idade, está estudando hoje na Beit Yaakov, e eu diria que não existe plenitude maior do que se formar uma família, né? A gente fala o famoso e o clássico Yiddish Nahes, né? A alegria plena de se poder ter um filho bem educado e poder se esforçar para ir nessa direção. Apesar de ser fresco aí, 3 aninhos, o primeiro filho, eu posso afirmar que é a emoção e é o maior prazer da vida poder colaborar nessa construção com a Hashem de co-criar um filho e de poder formar uma família. Bom, voltando um pouquinho aqui para o lado da empresa, então, em 2010, quando eu iniciei, eu fui assumir a área de novos negócios. Eu lembro até que a gente conversou ali dentro de casa, falou, pô, talvez você não vai ter espaço suficiente aqui para comprar muitos negócios, a empresa ainda está iniciando, mas eventualmente, se tiver coisa boa, vamos fazer parceria, vamos buscar. E a Brahá foi tão grande que eu diria que praticamente todos os negócios que a gente quis fazer, que a gente se colocou à prova, a gente fez, absorveu um volume muito bacana e tendo muito sucesso. De novos negócios,
logo depois de 1 ano e meio de casa, a gente criou um departamento próprio de vendas, que hoje, aliás, a gente já está na 3ª remodelagem dele, né, fazendo muita coisa digital, muita métrica, muita inovação. Essa área comercial são praticamente 150 colaboradores, o grupo tem 300 colaboradores direto e mais de 1.500 indiretos, então bastante trabalho, responsabilidade pela frente também. E após a área comercial montada também, eu comecei a acompanhar muito de perto a área de pessoas, área de clientes, marketing que anda junto, e mais nos últimos anos também a área de incorporação. Isso me permitiu ter uma visão muito ampla, né? A gente diz nada melhor do que estar com o balcão exposto, ouvindo o que está acontecendo, né, com clientes, na lojinha, e isso me deu uma base muito boa para poder olhar o negócio 360 graus. Nesse último ano, também com o crescimento do grupo e da divisão, eu tive aí a oportunidade de assumir essa cadeira de CEO, aliás, completando exatamente 1 ano agora, e com muita energia, com muito afinco, sabendo do tamanho da oportunidade também que a gente tem pela frente, né? Uma das coisas que eu gosto de linkar muito é que a crença também, né, judaica em mim é muito forte, que Deus coloca na frente de cada um o desafio que pode absorver, que pode superar, né? E isso eu tive sempre com muita clareza, inclusive quando eu tive um momento de saúde delicado em 2017, aliás, bem 1 ano antes de ter meu filho, a energia da comunidade, das pessoas em correntes de salmos é uma coisa assim de arrepiar, e mais uma vez aí a prova, o teste, né, da fé, da emuná judaica, né, a palavra que melhor traduz, o bitachon, né, que é a confiança plena na resolução. E aí, linkando um pouquinho do que eu acredito muito e a gente tenta implementar com todas as forças, a positividade no dia a dia, dentro dos negócios, dentro da vida, né? A verdade, não existe distinção entre ser uma pessoa e ter valores e crença do escritório para dentro, da casa para fora, né? A autenticidade e os valores, eles são um só. Mas falando de positividade, voltando, não existe nada que é impossível, e o senso de dono é um dos valores mais fortes que a gente permeia dentro da companhia, né? E quando a gente fala em positividade, não dá para a gente esquecer também de falar sobre umas das mitzvot que me mais relembradas, que é, né, o mandamento de ser alegre, né? O judeu precisa andar alegre, estar alegre, e eu tenho essa concepção que todo mundo acorda de manhã, né, e tem essa decisão na sua frente de como vai ser o seu dia, de como você vai se projetar. Então, esse é um dos grandes valores aqui que a gente toca aqui dentro, e eu posso dizer que nunca, quando a gente esteve unidos e alinhados num propósito, a gente não conseguiu realizar o que estava sobre a mesa. Falando um pouquinho também de valores e alinhamento, a gente, inclusive, recentemente, trabalhando muito com o lado de governança corporativa, a gente atualizou o nosso código de ética e conduta, né, o código de valores essenciais da companhia, e que nada mais né, fazendo uma metáfora do que um guia prático, uma bússola, que trazendo para o lado aqui do judaísmo a nossa Torá, né, totalmente atemporal e que tem os valores aí para nos guiar. Falando um pouquinho também de rotina, disciplina, isso é umas coisas que eu aprendi, acho que um pouco mais tarde do que eu gostaria, mas
a rotina, ela nada mais é do que uma disciplina, né, do que a gente deseja. Então, aquela pessoa que consegue ser disciplinada e cria uma rotina de acordo com os seus ideais, de acordo com o que é importante para ela, essa é a forma de ser livre, né, de ter a verdadeira liberdade. E para mim, de mais jovem, essa palavra, né, de rotina, aquela batidinha do dia a dia, nem sempre tinha esse olhar, mas é um grande valor que hoje a gente aplica muito forte. E falando um pouquinho do equilíbrio, né, que a gente falou antes, entre corpo e alma, então essa questão de qualidade de vida, de esporte, de cuidar deste equilíbrio é fundamental para manter aqui o negócio, as equipes engajadas. Queria falar também sobre segurança psicológica. Eu acho que tem muito a ver com o tema que está acontecendo nas organizações em geral, uma coisa que a gente vem trabalhando muito forte, que a segurança psicológica nada mais é do que você se sentir muito à vontade de se comunicar, se expressar, de errar, de ser vulnerável e criar um clima de respeito mútuo, onde as pessoas possam ser elas mesmas. E a gente já vai falar aqui, eu vou comentar já aqui no finalzinho sobre o tema de empresas humanizadas e também organizações que curam, que pela nossa alegria aí o capitalismo consciente está abraçando esses valores, essas percepções de forma muito, muito clara. E falando de empresas humanizadas, basicamente são empresas que têm um propósito maior, além de você estar ali construindo, você está melhorando a qualidade de vida, no nosso caso, dando mais tempo. Então, as empresas que têm um propósito maior, uma cultura consciente e uma liderança consistente, ela acaba sendo reconhecida como uma empresa muito boa para se trabalhar e, obviamente, ela tem resultados consistentes. As empresas humanizadas, elas costumam ser 2 vezes mais rentáveis e têm tanto os clientes como os colaboradores 240% a mais de felicidade dentro da companhia. Isso é uma pesquisa de Harvard recente que saiu com isso. E falando um pouquinho sobre organização que cura, a saúde organizacional é uma companhia que tem a capacidade de performance excepcional ao longo do tempo, né? E fazendo aqui o gancho também com uma relação, né, afetiva, como um casamento, né? Essa expressão é muito, muito forte, né? Capacidade de performance excepcional ao longo do tempo, né? Precisa muita determinação, muito foco para conseguir fazer isso. E aí, falando um pouquinho aqui do início também que eu comentei, então, a questão de alinhar, executar e se renovar a cada dia é um dos grandes desafios de hoje, né? Mesmo pré-pandemia, pós-pandemia, e que, sem dúvida, num relacionamento, isso acontece também. Então, para encerrar aqui um pouquinho minha fala, eu queria falar que eu ouvi quando eu estava em Nova York, aliás, junto com o rabino Mandy Weitman, que criou uma comunidade latino-americana e, aliás, também faz um trabalho maravilhoso, formando muitos casais, que eu ouvi o significado numa expressão da palavra mazal, né? Todo mundo sabe mazal, palavra sorte em hebraico, e aí teve um colega do Uruguai comentando isso, ele falou né, o mem de Makom, que é o lugar, né, onde você se encontra, então aonde você decidiu se colocar no seu dia a dia, em qual ambiente propício para poder prosperar. Tem o Zedismana, que é o tempo, né, o que você está fazendo com o seu tempo,
se utilizando a favor, né? Eu falo muito essa expressão, né? Jogar a favor do tempo. Cada dia que você fez um contato novo, cada dia que você conseguiu fazer uma conexão, isso vai te ajudar na tua, né, na tua carreira e, obviamente, na tua vida como um todo. E L de Lashon, que é a língua, a postura que você se encontra, né, no tempo certo e no lugar certo. Então, a complementação é isso. Quem, né, conseguiu unir essas 3 palavrinhas mágicas, a tradução de estar com a postura no lugar certo, na hora certa, acaba recebendo o Mazal. Então, esse é o meu grande desejo aqui para todos que participam, que trabalham duro para ajudar pessoas, principalmente nesse tema tão importante, e também o meu desejo aqui daqueles todos que estão nesse momento e precisa querer, quem querer e utilizar essas palavrinhas, eu não tenho dúvida que vai ter muito sucesso essa grande comunidade e essas grandes pessoas aqui liderando esse tema tão único. Isso é o que eu tinha para falar, Rabino. Muito obrigado e fico à disposição aqui.